Tudo bem? Como todos vocês estão? Todos e todas. Clara Teles, mais uma vez aqui nos estúdios da FADAT. Dessa vez, faço uma chamada com todo o prazer, com toda a satisfação do mundo para nós, professores. É um momento muito especial quando nós temos uma intimidade, quando nós temos uma aproximação com o dia a dia profissional do nosso acadêmico. E hoje foi escolhida com muito carinho, especialmente para vocês, Tiala Barbosa, que é nossa acadêmica, estagia conosco, inclusive, no nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, é pesquisadora em uma seara muito particular, da qual nós vamos conversar agora, muito pouco debatida, pouco conhecida, inclusive com legislação bem atualizada. Nós vamos falar em um mix sobre violência e o processo de revitimização. É difícil essa palavra, às vezes, da gente pronunciar, tá? Mas eu tenho certeza que isso vai ser de grande valia para você, vai ser de grande importância para quem já teve algum processo, e informação nunca é demais. Então, aproveitem esse momento, tendo em vista que também nós estamos na frente de uma das entrevistadoras aqui do estado do Ceará, vinculada ao nosso Tribunal de Justiça. Tiala Barbosa, seja muito bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada, professora Clara. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês, né? Ter sido convidada para estar aqui hoje, falar sobre esse tema tão relevante. Além de ser acadêmica, né, aqui da casa, com excelentes professores, poder explicar um pouquinho mais sobre essa minha vivência, da minha profissão, do dia a dia, a importância, né, do depoimento especial, da Lei 3.431 de 2017, né, que é bem recente, bem relevante. E realmente estou aqui para podermos abrir os horizontes de quem está nos assistindo, das pessoas que precisam, muitas vezes estão passando por alguma coisa, alguma dificuldade, e não conseguem em si próprias, né, detectar isso, e através dessa nossa conversa será mais fácil de detectar e de tomar algumas providências cabíveis. Que bom. Tá preparada, Tiala? Tô quase. Maravilha. Tiala é uma profissional extremamente preparada, sempre. Isso é apenas uma brincadeira. Então vamos lá. Tiala, por gentileza, eu gostaria que você nos esclarecesse quais são os tipos de violência que você acompanha no seu dia a dia profissional. Pronto. Eu sou entrevistadora forense, né, do quadro do Tribunal de Justiça, sou ligada ao Núcleo de Depoimento Especial, que é o NUDEP, e nós trabalhamos com violências diversas em relação a crianças e adolescentes, sejam elas vítimas ou testemunhas, mas em sua grande maioria o que eu pego já nesses 3 anos, né, de experiência no tribunal como entrevistadora forense, são casos de violência sexual. E aí essas são as temáticas que eu pego mais no meu dia a dia, né? A violência sexual contra crianças e adolescentes, seja na questão do estupro de vulnerável ou do estupro em si. E também o depoimento especial, ele abrange a questão dos vulneráveis, né? Que seriam aqueles que têm mais de 18 anos, mas que têm algum problema psicológico, algum problema mental. Essas pessoas também são assistidas por essa lei. E é facultativo, né? É obrigatório hoje, dentro do Brasil inteiro, é obrigatório a criança ou adolescente vítima ou testemunha de algum crime ser ouvida perante uma entrevistadora forense, pela entrevistadora forense, não mais como era antigamente, aquela audiência que era mais centrada na produção de provas mesmo, né, com o magistrado, promotor, o advogado ali na sala, mas hoje é mais centrada na proteção mesmo dessas crianças e adolescentes. E até os 18 anos é obrigatório, dos 18 aos 21 é facultado à vontade da vítima ou da testemunha, se ela disser que quer ser ouvida por entrevistador, ela tem que ser ouvida pela entrevistadora. E, acima disso, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Certo, então é importante essa informação. Então, Tiala, você está trazendo para a gente, inclusive, que a vítima, em dados momentos, ela pode, inclusive,
se recusar a trazer declarações específicas sobre o que aconteceu? Seria isso? Sim, inclusive a gente segue um protocolo, né? O depoimento especial, a lei do 13.000, ela tem um protocolo brasileiro de entrevista forense. A lei não abrange somente o depoimento especial, mas também a escuta especializada. E durante esse protocolo, a qualquer momento que a vítima ou a testemunha disser que não quer falar, o direito dela é respeitado ali, sem que o magistrado, o promotor ou o advogado venham a dizer que não, que ela tem que falar. E isso é uma informação muito importante que você está nos trazendo, porque é sabido, é muito conhecido acerca dos números, as nossas estatísticas sobre a questão da violência, principalmente contra a mulher em destaque, mas não somente também a questão da violência aplicada contra as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos e, claro, por que não também a própria violência contra o homem, aquele homem médio, como a gente costuma falar no direito. Muito bacana, muito interessante. Tiala, tocando essa pertinência, você se sente à vontade para nos esclarecer sobre essa questão das estatísticas? O que é que te chama mais atenção? Pronto. Em relação a isso, a gente tem um estudo bem recente, né, um quantitativo, de que de 2021 agora, né, até agora, os casos de denúncia subiram, né, 8,2% do que era. Isso tendo em vista que é apenas 10% do que são denunciados. 10% do que são denunciados. Desses 10% que são denunciados, 18,110 são estupros. Estupros que não é com vulneráveis. Já o estupro caracterizado, né, com vulnerável menores de 14 anos ou com alguma pessoa, né, que não tenha um meio de se defender naquele momento, são cerca de 56.820. Isso são só 10% das denúncias, o que é denunciado. Ou seja, uma estimativa de que 90% da população não se sente segura para denunciar ainda, né? E nós já estamos em 2024. Infelizmente, esse é assim, um dado bem cruel para a gente, né? Aumentou um pouco, né, a questão das denúncias, mas mesmo assim ainda é muito difícil, principalmente para uma criança ou um adolescente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de 1990 ainda é bem recente. E antes disso, a gente via muito o adultocentrismo, desculpa. E o que seria, né, esse adultocentrismo? Seria que realmente o poder do adulto. O adulto tem poder sobre a vontade da criança e do adolescente, e a criança ela não tem nenhum poder sobre si. Ou seja, se a criança quer falar alguma coisa, ela não vai poder falar. Ela vai ter que falar primeiro para o adulto falar. Então, a gente vivia ainda muito nessa época. E agora, né, que nós estamos conseguindo sair disso. Dentre essa estimativa, né, dessas porcentagens, cerca de 88% são mulheres, as vítimas do sexo feminino. O restante são do sexo masculino. Contudo, de todas essas vítimas, né, 90% delas têm menos de 13 anos de idade. Nossa, então Tiala quer dizer que a própria cultura familiar desse sentimento de propriedade sobre a criança, da criança passar a ser coisa, minha propriedade, não fale, cale a boca, opa, menino não se mete, menino não tem voz, não é para conversar. Então, esse próprio sentimento, que faz parte de muitas culturas e muitas práticas em algumas famílias. Então, isso daqui nós podemos, inclusive, elencar como uma das próprias formas de violência. Sim, com certeza, porque isso acaba que privando ali aquela criança que está em violência de chegar e denunciar, de ter coragem de chegar para o pai ou para a mãe, se não for um dos e denunciar, dizer, olha, tá acontecendo isso comigo, eu tô passando por isso, porque vai chegar para o pai e para a mãe e vai dizer, você tá mentindo, você tá inventando, você sonhou, você está fantasiando. E um dado assim bem recente nos diz que 97% dos casos, os denunciados, né, que estão respondendo por esse crime, são homens. Os outros 3%, que seriam as mulheres, não seriam nem porque elas cometeram, mas porque elas estavam ali e elas permitiram. Então, a maioria, querendo ou não, a gente traz essa estimativa que ainda é o homem. E dentro desses 97%, avaliando, em primeiro lugar, está o padrasto.
Depois do padrasto, vem o pai biológico. Depois do pai biológico, aí vem o vizinho, o tio, o padrinho, o professor. Sempre é alguém que está ali inserido naquele meio. O avô, o irmão, é alguém de perto. Porque essa pessoa, ela vai ter mais acesso, né, àquela criança, e nunca vai ser ali no período da noite, como a gente pensa, né, no meio da rua escura, porque tá andando à noite numa rua escura. Não, é ali durante o dia, quando os pais estão trabalhando ou não, quando a mãe ou o pai saiu, a criança tá só em casa. É naquele momento, né, que elas estão ali mais vulneráveis a esse tipo de investida. Então, isso significa dizer também que o ambiente familiar, que seria exatamente o berço da proteção, da segurança, muitas vezes passa inclusive a ser o nascedouro da própria estigmatização da criança e do adolescente. Sim, sim. E trazendo agora assim, né, até uma história para ilustrar, teve aqui no estado do Ceará um local que eu fui, uma comarca, na qual a criança, quando ela chegou para mim, ela já tinha 13 anos de idade, né, uma adolescente já. Mas quando ela me narrava a situação, ela dizia que acontecia com ela o estupro desde quando ela tinha 9 anos de idade. E aí ela foi e contou pro pai e pra mãe dela. Ela chegou e contou pro pai e pra mãe dela que estava ocorrendo aquilo, que era por parte do avô materno. E os pais não acreditaram nela. Os pais disseram que não era verdade, não acreditaram. E aí os pais vieram acreditar nela quando ela fez 12 anos e ela engravidou do próprio avô, fruto desse abuso, desse estupro. Tanto que quando ela chegou pra mim, ela tava com uma bebezinha de cola, a bebezinha acho que tinha quase 1 aninho, e estava lá. E foi quando os pais vieram realmente acreditar que aquela situação estava realmente acontecendo, que ela não estava inventando, que não era uma fantasia da cabeça dela, né? E quantas mais existem por aí, muitas vezes que nem são contadas, que não são denunciadas, né? Que mesmo a família sabendo, que mesmo ocorrendo uma gravidez, mesmo assim ainda não é denunciado. Porque é uma pessoa muito boa. Seu avô é muito bom, seu pai é muito bom, seu padrasto é muito bom. Então, acaba que por esconder ali, não, isso foi só um deslize, não vai acontecer mais. Então, isso acaba por silenciar essa vítima que tanto já sofre. Porque quando uma criança ou um adolescente chega para o pai e para a mãe para poder contar algo desse tipo, é porque realmente ela não está mais aguentando. Ela não está mais aguentando aquela situação e ela chegou para poder contar. E quando ela chega para contar e é desacreditada, isso nela é mais uma nova revitimização. E acaba que ela continua sofrendo a mesma violência que ela estava sofrendo. E provavelmente porque agora o autor da violência sabe que ela contou, pode até começar outros tipos de violências a mais. Né, como ameaça, como a violência física, violência psicológica e várias outras coisas que podem acarretar. Por isso que é muito importante a gente trabalhar nessa lei e ver que realmente a gente está trabalhando ali, principalmente com a questão do psicológico daquela criança e daquele adolescente que chegam ali pra gente. Então, revitimizar seria transformá-la novamente em uma vítima do mesmo processo de violência? Isso. No momento da audiência, né, como nós temos audiência de instrução e julgamento, tem o momento da oitiva do depoimento especial dessa vítima. E aí, ela chega, tem todo um protocolo bonitinho que foi criado. Muitas vezes a gente não consegue seguir à risca por conta das estruturas, né, que nós temos hoje no estado do Ceará e assim como também no Brasil. Mas primeiro entra em uma sala ali que tem vários brinquedos e jogos e desenhos de colorir. E nessa sala ali a gente não vai conversar sobre nada do que aconteceu com ela, da violência que ela sofreu. Vai ser mais pra gente se conhecer, pra gente jogar um jogo, pra poder ela ficar à vontade com aquela pessoa que ela não conhece e que ela vai ter que contar sobre a pior coisa que aconteceu na vida dela. Então vai ser aquele momento de vínculo. E aí, quando passa desse momento de vínculo, passa para assim, uma sala do lado, que sempre é do lado, uma salinha do outro. Nessa outra sala já é tudo mais neutro, tem 2 cadeirinhas, computador ali com a câmera, senta atrás do computador para poder nem ver nada. Essa câmera vai estar ligada à sala de audiência, onde vai estar o magistrado, a promotora, advogados. Eles vão nos ver e nos ouvir, mas em nenhum momento a gente vai ver e nem ouvi-los. E aí passa, né, aquela
primeira fasezinha de conhecer a adolescente, depois passa as regrinhas para informar para ela quais são as regrinhas que a gente tem que seguir e passa o relato livre. Se nessa hora do relato livre a adolescente souber o que ela foi fazer ali e contar, ok. Se ela não souber, eu perguntar, você sabe o que você veio fazer aqui? Ela disser não. Alguém te falou com você, conversou com você sobre o que você precisava vir aqui? Não. Aconteceu alguma coisa com você para você precisar vir aqui conversar comigo? Não. Acabou a audiência. Em nenhum momento vai ser trago nenhum fato de fora. Em nenhum momento vai ser trago nenhum discurso ou nada. Porque se eu trouxer naquele momento, eu vou revitimizar ela. Eu vou fazer com que ela viva tudo aquilo de novo, algo que muitas vezes pode estar enterrado. E aí, na hora da audiência, se ela disser que sabe, e aí eu vou pedir ela para me contar, então me conta. E aí ela for contar. Tudo que ela narrar ali, depois que passou, né, acabou aquele momento da narração, vai abrir para a sala de audiências, que aí vai ser o momento, né, do magistrado e da sala, fazer seus questionamentos. Só que eles vão fazer diretamente para mim. A adolescente, no momento, vai ter acesso a nada disso. E aí, muitas vezes, é onde acontecem os embates. Porque eu vou estar ali como aquela pessoa para proteger o direito daquela criança e daquele adolescente. Então, eu já tive de receber perguntas extremamente constrangedoras, invasivas e revitimizadoras. No quais, por exemplo, a menina de 12 anos tinha passado por um estupro e o advogado vem para me perguntar ela se ela ainda era virgem. Qual a pertinência? E ainda ouvi, muitas vezes, né, de um magistrado ou de um promotor, que o protocolo só veio realmente para poder bagunçar o processo. Porque a gente tem, graças a Deus, dentro do estado do Ceará, assim como no Brasil, excelentes magistrados, excelentes promotores, excelentes advogados que seguem direitinho para a mas tem aqueles que estão ali realmente só para estar atrás da prova, né? Engessados. Exatamente. Não olham para aquela criança, para aquela adolescente ali só como um meio de prova. Não o que vai acontecer depois que elas saírem dali. E aí, nesse momento, né, essa barreira é a que a entrevistadora faz, né? Então, ou seja, esse tipo de pergunta não é feito. Ou então, por exemplo, no inquérito policial foi dito que aconteceu isso e isso, ela não falou isso. Não pode ser trazido, porque ela não falou. Não pode ser trazido nada do que ela não falou. E porque qualquer uma dessas informações que forem trazidas vai trazer a revitimização dela. E vai caracterizar também uma violência institucional. Porque vai estar ali dentro daquela instituição, aquelas pessoas que estão compondo, né, a mesa, vão trazer um assunto que vai revitimizá-la. Ela vai sair dali ainda mais machucada, ainda pior psicologicamente, porque elas chegam extremamente abaladas. E isso vai caracterizar ali naquele momento a revitimização e a violência institucional, que é o que a lei tenta, né, coibir, tenta diminuir. A vulnerabilidade que, inclusive, a legislação reconhece, a sutileza com as quais as crianças e os nossos adolescentes eles devem ser tratados e devem ser respeitados. Então, de repente, isso passa a fazer parte do próprio ser deles, eles se sentirem realmente vulneráveis. Uma pauta extremamente interessante, extremamente importante. E, Tiala, a gente não pode esquecer que a justiça é um aparelho, é um sistema. Sim. Então, todos nós temos uma função especial, né? Desde o delegado, o inspetor, a figura do advogado, o promotor, o juiz, o defensor, você. Então, todo mundo precisa funcionar de uma forma sistematizada, até para a gente poder caminhar e perseguir uma justiça mais humanizada. Porque não é somente o direito, é fazendo com que a pessoa também seja respeitada. Então, eu gostaria muito de, nesse momento, poder contar com a tua contribuição, porque é uma contribuição social, inclusive, para que você pudesse nos orientar como advogados. Quais seriam as possibilidades de pequenas detecções, sistemas de alerta, quando, às vezes, em algumas ações de divórcio, algumas ações de guarda, nós pudéssemos ficar, aqui está acontecendo alguma coisa errada. Aqui eu já preciso ter uma condução especial. Aqui eu já preciso ter que contar com o aparelho, com a equipe multidisciplinar,
com a sua própria oitiva. Então, eu queria que, por gentileza, você pudesse nos sinalizar orientações quando a gente começa a detectar que existe algum sinal de violência na criança e no adolescente. Pronto. Isso, inclusive, é um assunto bem interessante que vem sendo tema constante dentro dos tribunais, que é a questão, inclusive, do depoimento especial ser levado à alienação parental. Porque, querendo ou não, muitos desses casos de alienação parental, ou o pai ou a mãe, acabam dando algumas denúncias quanto ao que os filhos estão sofrendo violência, seja física, psicológica ou sexual, por parte do outro genitor ou genitora. E hoje nós ainda não temos um protocolo estabelecido para essa oitiva. Inclusive está sendo estudado, está sendo amplamente discutido para poder ser criado, né? Mas algo que pode, né, deixar assim já um alerta, né? É você perceber aquela criança que ela era totalmente ativa. Ela era alegre, ela brincava, ela tinha amigos, ela saía de casa, ela ria, ela gostava muito de estar com o pai, de estar com a mãe. Ela se isola. Ela começa a se isolar, ela não quer mais sair de casa, ela não quer sair do quarto, ela só fica deitada, ela não quer brincar, ela não quer mais conversar com o pai ou com a mãe. Esse é o primeiro alerta. Perceber realmente esses detalhes, que muitas vezes só quem percebe é o pai ou a mãe que está ali dentro de casa. E se for um dos dois o abusador, é ainda mais complicado ainda. Muito. Demais. E aí, até ela criar coragem para poder sair disso, mas antes disso é muito comum, a maioria das vítimas que chegam para mim, elas chegam com cortes nos braços, elas se automutilam. Processo de automutilação? Exatamente, automutilação. Elas se cortam muito, elas tendem a ficar, por exemplo, direto mexendo na autoimagem, cortando o cabelo, querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra. A questão até das vestimentas, das roupas delas mudam bastante. Porque já teve de chegar adolescente pra mim, né? Ela vinha toda de calça comprida, blusa de manga comprida, inclusive numa cidade bem quente aqui do estado do Ceará. E ela falar pra mim chorando, né? Que a mãe dela chegava pra ela, mas a avó dizia que a culpada de tudo ter acontecido com ela, daquilo ter acontecido com ela, era porque ela gostava de usar short curto. E aí ela começa a modificar até a maneira como ela se veste. Muitas vezes com roupas largas, roupas mais compridas e tudo. E passa a se perceber realmente como a culpada da situação. Ela não culpa mais o abusador. Ela se culpa. É culpa minha, porque se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido. Porque se eu não tivesse vestido a tal roupa, não tinha acontecido. Então acaba que esses pequenos detalhes, nas mudanças mesmo, aquelas mudanças principalmente assim drásticas de uma hora para outra, né? É o que pode ser analisado. E nesses casos que são cíveis, né, de guarda, de alienação parental e tal, o mais indicado é essa criança adolescente passar por uma perícia psicológica. Porque só a partir daí vai ser detectável. E se for detectado, né, pela perita psicológica, é que vai realmente abrir o procedimento e vai chegar ao depoimento especial. Tiala, esse momento nós podemos fazer, nós como advogados, ou nós como pais, inclusive para poder conversar com o advogado e fazer esse pedido. Ele pode ser feito a qualquer momento do processo? Pode sim, pode ser feito a qualquer momento. Inclusive já teve assim processos que depois das alegações, né, já tinha feito as alegações ou então memoriais finais, ser pedido para ser feito e foi deferido. Pode ser feito, porque vai ser a causa da ação é ali aquela criança, né, o bem-estar dela, né. Então o judiciário não pode estar engessado para isso, né. Tem que estar sempre com olhar sobre aquela criança, aquele adolescente. E aí esse pedido pode ser feito realmente a qualquer momento. Então, literalmente, é a proteção integral da criança e do adolescente, acima do interesse dos próprios pais. Exatamente, exatamente. Perfeito. Tiala, eu estou encantada. Quanto mais a gente procura saber, mais a gente deseja, mais a gente quer conhecer. Uma das relações que uma das observações que, como advogado, eu sempre procuro ficar atenta, além dessa questão do próprio comportamento da criança,
principalmente as unhas. Eu atento muito às mãozinhas delas. Se estão feridas, se ela tem inquietações, se ela arranca os pedacinhos das unhas. Porque nós sabemos que existe aquela mania, que é muito comum entre as crianças, entre os adolescentes, mas eu também percebo muitas unhas ruídas e feridas também junto, infelizmente, às crianças e adolescentes que são vítimas principalmente a questão da violência sexual. Então, assim, qualquer detalhe para nós que fuja do normal, qualquer detalhe que fuja do que seja costume da criança, é um alerta. É sempre importante a gente ficar atento ao que pode estar ocultamente acontecendo. Sim, com certeza, né? Porque isso demonstra muito a questão da psicologia, né? Da ansiedade. Que de certa forma, é a primeira coisa a acontecer, né? Porque ela vai estar ali naquele momento. E desde muito pequena, a gente tende a ver que as coisas relacionadas ao nosso corpo, ao nosso íntimo, é um tabu. E de certa forma, isso vai se tornar um tabu quando isso acontecer, né? Então, a primeira coisa que vai aparecer é a ansiedade. Ela não vai poder falar com as palavras, então o corpo dela vai falar. Vai falar ou puxando o cabelo, arrancando o cabelo, ou seja, né, com os cortes, ou com as pequenas automutilações, porque até mesmo essa questão da unha, do corte no dedo, isso também é uma forma de mutilação. Ela está se automutilando ali também, né? Então, é ficar atento, né, a essas pequenas coisinhas, realmente assim, no dia a dia. E não somente, né, o pai e a mãe que tá ali, né? Porque muitas vezes o pai ou a mãe são os agressores, né? Os abusadores. Mas as pessoas que estão de fora também. Seja o professor na escola, seja uma vizinha, uma tia, um parente que tá percebendo ali que a criança tá diferente. E que é importante fazer a denúncia, né? Qualquer um pode fazer uma denúncia. Você pode chegar e conversar também com aquela criança antes de tudo, para poder saber o que está acontecendo. E se for verificado o mínimo possível que aquela criança está sofrendo algum tipo de violência, é muito importante denunciar. E não necessariamente você ir até uma delegacia para poder você denunciar isso. Você pode discar no 100, anonimamente, disque 100, e você denuncia. E você vai estar, com certeza, ali salvando a vida de uma criança, de um adolescente que pode crescer muito melhor, sem vários problemas psicológicos que essa violência toda vai acarretar para ela. Claro, perfeito. Tiala, e assim, é evidente, tendo muito cuidado também com a questão dos próprios dados, né? Os dados das nossas crianças, dos nossos adolescentes, eles são sigilosos. Sim. Tudo isso em nome da proteção integral. Mas eu estou muito curiosa. Você tem os casos de sucesso, os casos de superação, para poder encher nosso coração de esperança? Assim, né? A maioria das vezes a gente não consegue acompanhar, né? Mas tem um caso para mim que ele é muito emblemático, bem emblemático mesmo. Porque essa criança, ela realmente assim chegou para mim e eu fui a uma certa comarca aqui do estado do Ceará. E antes do depoimento dela, chegou para mim uma madrinha dela, né? E ela veio me contar, olha, eu não sei como você vai conseguir fazer amanhã a oitiva dela, porque a única pessoa para quem ela falou foi para mim. Ela tá na psicóloga há 1 ano e ela nunca falou nada. Ela não consegue falar, ela não consegue mais sair. Ela já tentou se suicidar mais de 3 vezes. E era, assim, uma história realmente, assim, tocante, né? Que eu, como pessoa, né? Naquele momento ali, não como somente um entrevistador, mas como uma pessoa, chega a impactar, né? Aquela situação toda daquela criança. E aí, ela dizia, né, que a criança tinha sido abusada desde os 5 anos... até os 9 pelo tio, e que a mãe não tinha conhecimento nem nada, e que em uma viagem para outro estado ela tinha contado para a madrinha que isso estava acontecendo. E aí foi no outro dia, né, a menina chegou para mim, ela já tinha uns 11 anos de idade. E aí a primeira coisa que eu percebi nela é que ela estava realmente toda mutilada. Os braços dela, né, ela pequenininha, ela ali muito fininha, né? Os bracinhos dela não tinham onde colocar, assim, o dedo, uma agulha.
todos mutilados, né? E realmente ela chegou pra mim muito triste. Sabe quando você vê assim uma pessoa que você percebe na hora que ela não tá bem, ela não estava bem, ela não parecia nenhuma criança. E aí ela não queria se abrir, ela não queria conversar naquele primeiro momento, né, que a gente conversa pra poder tentar se conhecer. E através realmente do protocolo, né, que ajuda muito a gente, puxando de um lado, brincando de outro, e um riso aqui, um riso ali. No final ela já estava assim muito à vontade mesmo. E na hora do depoimento em si, ela tremia realmente assim, e descia a lágrima do olho dela, mas ela conseguiu falar tudo. O que ela nunca tinha falado para a psicóloga, o que ela tinha falado uma vez para a madrinha dela quando ela tinha de 8 para 9 anos de idade. E aí ela contou tudo, né? E aquele momento pra mim, né, ver, e depois daquilo, né, quando ela saiu muito diferente do que ela entrou. Ela saiu sorridente, ela saiu alegre, ela saiu brincando. Ela saiu realmente uma criança muito diferente do que tinha chegado ali. E pra mim, aquele momento ali foi ver o quanto a lei, o quanto o depoimento especial fez na vida dela, né? Foi especial ali naquele momento pra ela, pra aquilo não ser mais traumatizante do que tudo que ela já vivenciava. E aí depois, um tempo depois, né, eu voltei nessa comarca e eu falei com a madrinha dela que tava lá, perguntei como era que ela estava e tudo. E aí ela falando, né, que depois daquele tempo, né, que ela me conheceu e tudo, ela teve uma significativa melhora, né? Principalmente nos primeiros dias, diante de tudo, né? Mas que depois, por conta realmente de não conseguir se abrir com a psicóloga dela, que ela tinha tido uma recaída. Mas isso é importante até ver a integração, né, dos setores, né, dentro do tribunal, seja os setores com a psicóloga, com o assistente social, com aquilo que vai além, né. Mas até onde, o depoimento especial, até onde eu pude chegar, aquela adolescente, ela saiu dali totalmente diferente do que ela chegou, né? Ela teve uma vivência, ela teve alguns dias de alegria e esteve bem. E aquilo mudou de alguma forma a vida dela. Até mesmo para poder saber que ali tinha alguém que estava por ela, que tinha alguém para proteger ela, né? Para cuidar dela depois de tanto tempo vivendo em violência, né? E isso se deu graças à Lei 13.431. Gente, ela é novíssima, 2017. 2017. E quais são os principais? Porque assim, eu tô falando com uma pessoa que trabalha e tô falando com uma pessoa que pesquisa. Então eu não encontro no meu grau de relação, pelo menos aqui no Brasil, ninguém que tenha alguém que tenha um conhecimento profundo sobre isso. E sobre a tua pesquisa, o que isso está agregando no teu dia a dia como profissional? Pronto. Eu estava, né, quando eu decidi pesquisar sobre isso, né, porque eu vi que era algo que ansiava muito, o lado do conhecimento sobre isso, né? As pessoas desconheciam absurdamente, até as pessoas dentro do judiciário, né, que estavam ali para poder seguir a lei. E me inquietou realmente elucidar essas questões. Então, quando eu fui, por exemplo, atrás de saber como foi o surgimento, né, da lei, da onde veio, quem pensou, e eu fiquei muito feliz ao saber que isso partiu de um magistrado. De um magistrado que, em 2003, fez o primeiro, até então, depoimento sem dano, né, modificou. E partiu dele, porque ele chegou em uma vara da infância e da juventude e ele verificou ali naquele momento uma audiência já com uma menina de 7 anos de idade e viu tudo aquilo e não conseguiu, né, conviver com aquela situação daquelas crianças, daqueles adolescentes passando por tudo aquilo, né? Que é o Dr. José Daltoé. Ele hoje é desembargador no Rio Grande do Sul. Ele é o precursor da lei. É o nome. Se você quer ver, assim, alguém que tem conhecimento, pode falar sobre isso, e é excelente ver as palestras, ele tem livro escrito sobre isso, é o José Daltoé. E pra mim mesmo, assim, realmente, tem valido muito
na minha vivência, né, profissional, a questão de realmente poder alinhar, né? Ver que o que pode ser melhorado, né? O que pode ser melhorado. A lei já é um grande marco pra gente, o protocolo é um grande marco pra gente, principalmente nessas vivências da proteção da criança e do adolescente. Mas ainda há muito a se melhorar. E aí, através dessa pesquisa, né, principalmente relacionada à violência sexual, que é o que a gente mais recebe, né, no NUDEP, a gente verifica realmente que é algo muito bom, mas que ainda precisa ser modificado, que ainda tem algo muito mais a se modificar, porque ainda não está perfeito. Às vezes aparecem casos que nunca foram vistos e que podem exigir uma expertise diferente, como, por exemplo, os casos agora, né, das alienações parentais, porque elas estão dentro da Lei 3.431, mas o protocolo hoje em dia não atende. Então, há necessidade de um novo protocolo específico somente para questões de alienação parental. E também, quando trazemos a questão, né, hoje a gente trabalha só com vítimas e testemunhas, crianças e adolescentes. Mas o quanto isso poderia ser trazido também para todas as vítimas, mulheres, homens maiores de idade, que são vítimas de violência sexual. O quanto isso seria importante. Porque, por exemplo, né, as novas leis agora que a gente tá vendo sobre a questão da dignidade, da vida íntima das vítimas, que sempre são trazidas para poder desmerecer com as mulheres, como a questão da Mariana Ferrer. Então, é algo que deveria ser tratado, né, ser abrangido também, né, nesse aspecto. Não somente ali para as crianças e adolescentes, mas também abranger todas e qualquer vítima de violência sexual. Acho que é um ponto muito importante a ser tratado. Tiala, sobre essa mesma pauta que você me traz, eu reflito muito sobre isso. Sou apaixonada insana por direito da criança e da adolescente. É uma questão pessoal. E eu fico exatamente pensando no aparelho, no sistema. Será que ele está realmente preparado para receber essa pessoa que está vindo tão fragilizada? Ela está vindo com os direitos fundamentais, todos. Não é só a questão corpórea, é a questão da sua integridade, é a questão da sua honra. É aquilo que você toca e percebe que aquilo ali seu foi violado. Então, assim, trazendo essa pauta que você relatou, você já ser violentada, você já ter o teu corpo mexido pelo desejo de uma outra pessoa, alterado pelo desejo, pela força de uma outra pessoa. O próprio exame de corpo de delito, ele pode ser também, apesar de necessário, para a própria instrução criminal, mas se ele não for feito, não for realizado com cuidado, com atenção à fragilidade daquela pessoa que foi submetida à violência sexual, isso que também pode ser um novo processo de violência dentro lá daquela outra que já foi gerada. Então, é importante que a gente converse sobre isso, é muito importante que esse conhecimento seja alcançado até você. Porque as leis, elas não são feitas do nada. Não é assim, o legislador está aqui desocupado, tomou café, e aí, Tchala, vamos fazer a lei? Vamos. Não é assim. Muita coisa acontece até que surja uma lei. Muita coisa acontece até que um protocolo seja desenvolvido. Aquela coisa que a gente estuda, fato, valor, norma. Fato, valor, norma, não é à toa. Né? Então, a gente precisa desse conhecimento que você está nos trazendo com muita propriedade, com muita simplicidade. O conhecimento mínimo que eu tinha hoje, eu já consigo ter novos albergues. Inclusive, fui advogada também de crianças e adolescentes que sofreram violência. E eu fiquei, claro que nós não tínhamos a legislação ainda, mas eu fiquei muito incomodada quando, em busca da verdade real, os próprios advogados, eles adentraram com violência na intimidade, principalmente da adolescente. Essa pergunta que você fez me fez voltar ao passado, porque foi, inclusive, trazida a intimidade, a particularidade da adolescente. Sim.
perguntando se ela já tinha namorado, se ela ainda era virgem, como é que era a vida sexual dela, como se isso tudo aqui fosse impulsioná-la, como se ela não fosse a vítima, como se ela fosse a causadora da violência. Isso me chamou muita atenção. Exato. A desconsideração, né? Fazendo ali a desconsideração da ação pela a descaracterização da pessoa da vítima, né? Pra mim, acho que o marco mesmo, assim, pra dar aquele estalar de dedos, nossa, precisa mudar alguma coisa. E precisa começar mudando por mim. Eu não posso mudar muito, mas o pouco que eu posso mudar foi eu realmente trabalhando, né, aqui, porque além da entrevista, né, eu sempre trabalhei dentro do fórum, do tribunal. E eu, como chefe de audiência, estava realizando uma audiência na qual, na sala de audiência, eu era a única mulher. O magistrado era um homem, o promotor era um homem, o advogado era um homem. Chegou uma menininha de 5 anos de idade, colocaram ela ali na frente da câmera, na frente de todos esses homens, trouxeram o acusado preso, algemado, colocaram dentro da sala e mais 2 policiais armados. Confrontaram a vítima com o seu agressor? E aí, naquele momento, eles começaram ali a indagar aquela criança no meio daquilo tudo. E eu via que cada vez mais ela não falava e ela só ia diminuindo. Ela ia ficando muito amuadinha ali, né? Como a gente costuma dizer. Fisicamente, ela se restringindo. Exatamente. E ela não falou nada. Nada. E em nenhum momento ninguém pensou ali naquela criança. Uma menina de 5 anos de idade que estava ali. Ninguém pensou nela. Resultado. No final, a criança saiu dali, né, extremamente constrangida. Com certeza. Sabe-se lá com quantos requisitos psicológicos para poder tratar durante a vida dela, fora o abuso. Porque no processo tinham fundamentos já que diziam realmente o que tinha acontecido. O agressor foi liberado em audiência, só com uma medidazinha de restrição para não chegar perto da criança. E os pais, principalmente a mãe que estava ali, não foi responsabilizada nem nada. E por detalhe, não era a primeira vez, não era o primeiro caso. Quando eu vi tudo aquilo, eu saí da sala de audiência e fui para o gabinete que era assim do lado. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Porque aquilo para mim me impactava de uma maneira que era como se realmente... Eu realmente, né, não pude fazer nada por ela. Eu não pude ajudar aquele momento, né? E depois daquilo, né, eu chorei e voltei pra sala, fui redigir o termo e tudo. E naquele momento eu decidi que eu tinha que fazer algo, tinha que começar mudando de mim. E aí quando surgiu, né, a lei que abriu realmente para aqui pro estado do Ceará os cursos, né, para entrevistador forense, eu realmente quis fazer, né, e pedir autorização ao magistrado ao qual eu trabalhava para poder realizar. E foi realmente a minha maneira de poder ajudar ali aquela menininha de 5 anos, não ver mais aquela situação em outras crianças, adolescentes que viessem a aparecer da mesma forma dela, né? E até mesmo uma forma de poder, né, me ajudar, né? Ajudar aquela criança que também se viu ali naquela menininha, né, acuada. E, assim, né, um pouquinho da experiência que eu tive, né, que eu acho importante trazer, principalmente para poder falar de empatia, né? A gente fala muito da lei, dos protocolos, da justiça, de buscar a verdade a todo custo, a verdade dos fatos, a prova, de ter algo ali centrado realmente em produzir provas, mas esquece muito de ter empatia para aquelas crianças, aqueles adolescentes, até mesmo, né, os adultos que estão ali, que passaram por uma violência que não foi algo tão simples, né? Nossa, que forte. Eu não pensava que esse dia de hoje fosse tão marcante na minha vida, Tchala. Muito bacana, muito interessante. E para finalizar, qual é a frase que você deixa aqui, depois de tanto conhecimento importante para todos nós? Todos nós temos uma responsabilidade com o nosso futuro, né? Com amanhã. E mais do que nunca, o nosso futuro são as crianças, os adolescentes, os nossos filhos, sobrinhos, afilhados. E buscar ter responsabilidade com o futuro
é importante, não só para nós, mas para as futuras gerações, né? Para aqueles a quem amamos. E é realmente essa questão de busque proteger aqueles que você ama. Busque defender o futuro de quem você ama. Não é porque não aconteceu na sua casa que futuramente não possa acontecer. Então, busque proteger. Se você sabe de algum caso, de alguma violência, se você passou por isso, se você escutando isso, você viu que você passou por isso, você foi vítima, denuncie. Não quer ir presencial lá falar com a delegada, com o delegado, na delegacia? Ligue no Disque 100 e faça sua denúncia. É muito importante para as crianças e para os adolescentes e para a sociedade do amanhã. Bacana. Se você silenciar, olhe que eu sou linguaruda, você está fazendo parte da violência também. Então rompa. E romper o silêncio acima de tudo. É a primeira atitude para a gente tentar diminuir até no sonho um dia acabar com a violência que é aplicada às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Tiala, eu já era tua fã. Agora triplicou, tá? Você subiu muito no meu conceito. Parabéns. Foi excelente estar aqui hoje com a senhora, poder dividir essa mesa, esse momento com a senhora de conhecimento, né? Agora, mais do que minha professora. Esse foi o nosso Conversas Acadêmicas de hoje. Não esqueçam, curtam, compartilhem. Fundamental hoje. Direito da criança, do adolescente, proteção integral, melhor interesse. #curtam e compartilhem muito. A gente falou hoje aqui de proteção integral, direito da criança e do adolescente. Até o próximo episódio.